Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Rafaela e eu moro na Alemanha. Pelo título do vídeo, provavelmente vocês já sabem o que é, né? É a primeira vez que eu vou estar comentando sobre isso, sobre a questão de você da infertilidade no meu canal. Eu já venho pensando muito sobre isso, sobre falar ou não falar, porque já tem um tempo que eu passo por essa situação. E é uma decisão, assim, que eu falei assim, se é pra ajudar pessoas, então por que não falar, né? E se eu posso tentar ajudar, mesmo que seja uma pessoa, se eu posso tentar ajudar, por que não conversar sobre isso? Não é algo muito fácil pra mim de comentar, né? Eu sempre dou dicas aqui de coisas boas, ou arrumando casa, ou fazendo vlog, ou sempre rindo, ou conversando, porque tem coisas que se você fala na internet, né, as suas emoções acabam aflorando muito, né? E eu acho que não é que eu queira mostrar uma vida perfeita, né? Mas eu tenho muita facilidade pra chorar. Eu tenho muita facilidade de chorar. E se eu não fizer esse vídeo hoje, eu acho que eu nunca mais vou fazer esse vídeo. Eu não vou ter coragem pra fazer assim. Entendeu? Então, a infertilidade, vai até confundir, começou na minha vida no ano de 2018. Eu não vou contar a história desse processo, eu só vou assim tentar resumir mais ou menos o que uma mulher com infertilidade sente, o que ela passa. Mas antes disso eu quero dizer pra vocês que eu sempre fui uma pessoa muito lenta na minha vida. As coisas na minha vida não acontecem com tanta facilidade. Eu demorei a me relacionar, eu demorei a namorar, eu demorei pra casar. Então, essa é a minha história, não quer dizer que a sua seja dessa forma. Os meus pais se casaram muito jovens e eu, Rafaela, pensava na minha cabeça casar mais tarde e ter filho mais tarde. Eu sempre achei, eu nunca fui aquela pessoa, eu não quero filho, eu nunca falei isso. Eu simplesmente falava, melhor ter filho mais tarde, porque assim eu vou estar mais madura. Eu achava assim, mais tarde, eu acho que assim, a partir dos 25, 27 anos, 26 anos, eu acho legal essa idade. Porque eu acho que sua cabeça tá bem madura, você viveu, aproveitou um pouco da vida. Pra você ter um filho, você precisa ter responsabilidade. Porque um bebê, ele é muito bonito, mas precisa de cuidados, né? E também depois a criança cresce, e toda vez que a criança cresce, ela tem a personalidade dela e ela vai te responder. Então você tem que estar pronta para educar o seu filho. Não basta só ter filho, não basta só engravidar e ter um bebê. Tem que educar. Então eu sempre pensei nessa possibilidade da educação, de olhar para isso, se eu estava preparada. Então assim, eu não me imaginava tendo filho. Entendeu? Mas eu também nunca neguei. Quando eu comecei a ter meu relacionamento com o Cristo, eu falava pra ele, a partir dos 27 eu acho bacana, eu acho legal a gente tentar. E quando foi em 2018, né? 2018, eu já tava com essa idade, eu tava lá com os meus 27 anos. Foi quando eu me permiti tentar a minha primeira vez, assim, porque assim, eu tomei anticoncepcional muito pouco, eu não sou de tomar anticoncepcional, e eu fazia coito interrompido, né? Então, contando, se eu for contar com coito interrompido, aí tem muito tempo aí que eu não engravido. E nisso eu fui tentar. Quando eu tentei, eu engravidei. Isso foi em abril de 2018. Sendo que foi muito diferente, né? Porque eu tive uma gravidez ectópica. E logo depois eu fui descobrir que eu tava com a gravidez ectópica e logo no começo de junho. Foi logo no começo de junho de 2018 eu descobri que eu tive uma gravidez ectópica e eu tive que fazer a cirurgia, né? E
não vou contar a história agora. Se vocês quiserem, depois eu faço esse vídeo comentando sobre esse tipo de história. Eu só tô resumindo mais ou menos. Se você também não sabe o que é uma gravidez ectópica, escreve aqui embaixo que eu vou estar vendo seus comentários. Tá? Hoje eu só vou falar sobre a infertilidade mesmo. E nisso, eu tive que fazer a cirurgia. Eles me deixaram sim com a trompa ainda. Eu tenho a trompa. Mas depois eu fiz o teste e tá escrito lá. Completamente, é obstruída. É obstruída. Não tem passagem. Até aí tudo bem. A médica virou pra mim e falou que eu tinha 50% de chances de engravidar. Eu levantei minha cabeça, chorei tudo que eu tinha pra chorar. E continuei. Ai, meu Deus. Aí nisso, eu dei o processo de pausa. Quando chegou lá pra agosto, lá pra setembro, eu comecei de novo. Aí eu falei, eu tenho a trompa esquerda, então eu vou. Agora eu quero um bebê. De fato eu quero. E nisso eu comecei a tentar. Eu engravido, eu não sei mais ou menos quando eu engravidei, né? Mas eu acho que eu engravidei em janeiro de 2019. De novo. Assim. Engravidei acho que em janeiro ou fevereiro, alguma coisa. Na trompa esquerda. Sendo que a minha menstruação não parava, sabe? Assim, eu tive um processo de menstruação e aí eu descobri de novo. Minha segunda gravidez ectópica. Foi um processo mais difícil. A esquerda foi mais difícil do que a direita. A direita foi mais fácil. A esquerda foi mais difícil. Eu só me lembro dos médicos, assim. Eu continuo também. Eles me deixaram com a trompa obstruída. A esquerda é menos obstruída. A direita é mais. A direita é completamente obstruída. A esquerda é mais. Eu depois fiz o exame pra ver. E aí os médicos se reuniram e me encaminharam pra FIV, tá? Então, assim, eu sou estéril. Eu não gero um filho natural, eu não tenho possibilidade de gerar um filho natural. Eu preciso da ciência pra gerar um filho pra mim, porque eu não tenho passagens. Não existe passagem. Se vocês quiserem, assim, mais informação sobre isso, vocês comentam aqui embaixo. Como que eu lido com isso? Com essa situação, né? Altos e baixos. Você tem altos e baixos, porque quando você pode gerar um filho, vamos supor, pensa aqui comigo, né? Você tem um útero, você pode menstruar, você tem ali seu processo de gravidez e tal, você escolhe. Você tem o direito de escolher. Quando você é uma mulher que não tem fertilidade, você fala assim, vou parar anticoncepcional. E você engravida. Talvez um ano, alguma coisa assim. Dentro de um ano tá tudo bem, né? 6 meses pra engravidar. Você engravida. Mas quando você vive a infertilidade, é como se esse direito seu fosse tirado. Você não tem o controle. Não existe o controle de você controlar aquela situação que você tá vivendo. Você vai passando por momentos difíceis e você não sabe quando vai terminar. E tem muitas mulheres que elas não estão preparadas para passar por isso. No começo eu não estava preparada. Eu lembro que eu falava para Deus, Senhor, eu só não quero ter depressão. Eu falava, Senhor, eu não quero ter depressão, porque eu passei por um processo de depressão. E eu falei, não quero voltar para isso. Eu sei que eu tô passando por um momento difícil, mas eu quero que o Senhor me dê paz, graça. E de fato eu recebi uma promessa, né? Eu fui uma vez no culto e eu recebi uma promessa que Deus estaria cuidando de mim, que Deus estaria me restaurando. E esse ano de 2019 eu tava muito cansada mesmo. Minha estrutura, minha cabeça, né?
que eu tinha passado por 2 cirurgias muito perto, né? Foi em torno aí quase de 7 meses de diferença de uma cirurgia para outra. Eu não fiz o cálculo aqui, mas deve ser mais ou menos isso. Foi muito rápido tudo. Aconteceu tudo muito rápido. E de repente eu recebi a notícia de que eu virei uma pessoa estéril, assim. Aí, né, eu sou encaminhada pra FIV aqui na Alemanha. Eu fiz a minha primeira FIV. Mas a minha FIV não foi pra frente. Ela não foi pra frente, a minha primeira FIV. Eu tenho que fazer outras FIVs agora, né? Eu tô pra fazer de novo, mas eu tô esperando passar essa parte aí da pandemia. Aí eu tenho que tomar ainda a segunda dose. Eu já tomei a primeira dose da vacina, falta a segunda dose da vacina. Aí quando eu terminar minha segunda dose, talvez eu volte pro meu tratamento, né? Porque eu tenho que fazer esse tratamento dentro de 1 ano, porque o meu plano de saúde da Alemanha, ele cobre a minha fertilização in vitro. Isso pra mim, assim, foi muito importante, porque a gente sabe o quanto é difícil, o quanto é caro, né? E graças a Deus eu ainda tenho um amparo, eu tenho alguém pra me amparar, pelo menos o país daqui tá me amparando em toda essa situação que eu tô vivendo. Porque se eu fosse no Brasil, eu não sei o que seria de mim, sabe? As minhas cirurgias foram por vídeo, eu fiz por câmera, que é muito melhor, mas a sensação de você sair de uma maternidade, de você ouvir o choro de um bebê e você sair de mão vazia, eu não desejo isso pra ninguém. De fato, eu não desejo isso pra ninguém. Eu não quero que ninguém passe por isso. E a gente descobre que a gente não tem controle. Nessa experiência, eu mudei. Será que se eu tentasse mais cedo, eu não teria filho? Porque a maioria das vezes, né, isso pode acontecer mais tarde, né? Eu nunca tive uma infecção urinária pra dizer pra você que eu fiquei com as trompas obstruídas. Eu não sei se eu nasci dessa forma, se aconteceu isso em algum momento da minha vida, entendeu? Eu não sei. E também, como eu tenho também a tireoide irregular, mas assim, a minha tireoide ela funciona, né? Mas pra gerar um bebê, ela nunca me atrapalhou de engravidar. Eu engravidei muito rápido até. Eu engravidei tanto da primeira quanto da segunda, foi rápido. Mas eu acredito que tudo tem um propósito de Deus. Não é fácil. Tem mulheres que não sabem lidar com essa situação. Eu lembro que a única coisa que eu pedi pra Deus, que eu falei assim, porque na minha segunda, gente, foi muito tenso. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão eu não vou aguentar, eu vou chorar, eu sou chorona, entendeu? Eu posso tentar fazer outro vídeo pra explicar melhor, mas eu não sei se eu vou conseguir, entendeu? É por isso que eu tô tentando falar dessa forma, de uma forma mais fácil pra mim não tá aqui chorando o tempo todo, senão eu não vou conseguir. Então eu quero dizer pra você, se você tá passando por essa situação, que se Deus tiver que te dar um filho, Ele vai te dar. Ele vai te dar. Não adianta você gastar energia chorando o tempo todo. Você pode chorar sim, mas se fortaleça. Se fortaleça. Eu posso dizer pra você que eu chorei igual a Ana. Porque quando a gente vê ali aquela história da Bíblia que Ana chora e ela, a sensação que ela tá bêbada, né? É um choro de gemido, de dor. E eu posso dizer pra você que eu experimentei esse choro. Eu acordava de madrugada, eu não conseguia dormir, porque eu tava cheia de hormônio da gravidez. Eu ia pro banheiro e eu chorava. E tinha uma hora que eu simplesmente não saía palavra da minha boca. Eu não tinha palavra pra sair, simplesmente era só... Porque de fato a Bíblia fala que mulheres nasceram pra gerar filhos, né? Tem algumas que não,
mas tem muitas que, sim, que geraram... A gente, é necessário, gente, você gerar um filho, sabe? É algo que quando tem alguma coisa no seu corpo, você fica completamente diferente. Então eu perdi 2 nenéns, né? Eu não considero, eu tento pensar que o meu sofrimento de perder 2 nenéns que não eram nenéns é muito pouco perto de uma pessoa que tem um aborto, sabe? Tem gente que tem aborto com 6 meses, com 8 meses, isso é muito pior. Não dá pra comparar o meu sofrimento com o dela. Mas quando você fica grávida, sua cabeça muda, sabe? Muda mesmo. O que eu quero dizer pra você que tá passando por isso, acredite em Deus, descansa, porque não adianta, não adianta. Pra você ter uma noção, o tempo que você tem que passar, você vai ter que passar. Tudo que tá já está preparado pra você passar, você vai passar. Não, entendeu? Não adianta você se esforçar. Vamos supor que Deus quer que você tenha filho daqui a 5 anos. Você só vai ter filho daqui a 5 anos. Porque isso foi determinado pra você. Nesse processo que você vai ter que esperar 5, sei lá, 2, 1 ano, como é que você vai ficar? Você vai ficar depressiva? Você vai ficar oprimida? Como é que você vai estar? Ou você vai estar vivendo o seu melhor momento? Você tem que viver. Tem que viver. E se você nunca tiver filho, você vai simplesmente falar assim: ó, porque eu não tenho filho, eu vou viver inferior. Não, você tem que viver. Deus te deu uma vida pra você viver. Sua vida é mais importante do que qualquer outra coisa. Lógico que ter o desejo de ter filho é extremamente importante. E aí eu vou dizer pra vocês, eu fiz a minha FIV, vou resumir a minha FIV, qualquer coisa, não tenho certeza se eu vou postar. Talvez eu poste um pouquinho nesse vídeo aqui. Talvez eu poste nesse vídeo um pouquinho da minha FIV, eu aplicando na minha barriga. A primeira FIV foi um caminho que eu não estava assim, não sabia muito, né? A primeira vez você não sabe, você tá num caminho desconhecido. Eu tava pra fazer a minha FIV, a minha primeira FIV em 2019, tava por aí mais ou menos previsto, eu queria fazer lá pra setembro de 2019, mas já tava com coronavírus, eu tava com medo, eu queria pelo menos tirar os óvulos, porque eu tava com 29 anos, é melhor tirar jovem. E aí o que aconteceu? Eu troquei de plano de saúde, Cristo encontrou um plano de saúde que cobria a minha FIV, eu falei assim, pô, melhor cobrir a FIV, né? Aí a gente trocou de plano de saúde. Agora eu não tô lembrada quantos % cobre a minha FIV aqui na Alemanha. Ele cobre 3 tentativas. 3 tentativas, o meu plano de saúde paga metade. Paga no caso, os hormônios, né, que você tem que aplicar, que são caros. A gente compra os hormônios, depois eles reembolsam com dinheiro, depois eles mandam, né? E quando você faz a FIV, você tem que fazer muito exame de sangue, porque vai controlando ali, né? Aqui eles vão fazendo meu exame de sangue, e aí você tem que ir sempre no médico um dia sim, um dia não, pra ver como é que tá os seus óvulos, né? Quando eles vão crescendo. É um processo assim, no começo era tudo muito desconhecido, mas agora eu já acostumei, assim, com a situação, com a ideia. E eu não consegui fazer no ano passado, porque a gente tinha trocado o plano de saúde. Aí eu só poderia fazer nesse ano de 2020, porque você troca o plano de saúde e precisa de 6 meses ali pra autorizar. E é perto do trabalho do meu marido aqui na Alemanha, e eles têm várias máquinas, eles são bem atenciosos, assim. Aí eu fiz a minha primeira FIV, né? Positiva, vai dar certo, vai dar certo. Ai, quando eu pensei que ia dar certo, gente, o que aconteceu comigo? Deu tudo errado de novo. Deu tudo errado. Eu tirei 15 óvulos, na verdade, 15 óvulos. E desses 15 óvulos que eu tirei, só 4 tiveram fecundação.
Eu tava toda inchada com dor em casa, né? Porque você tem que tomar muita água, você tem que tomar uns 4 litros d'água quando você faz esse tipo de cirurgia, né? Porque é uma microcirurgia na retirada do seu óvulo. Eu falei, só 4 fecundaram? Meu Deus, dá falta 7 dias. Eu falei assim, não vai dar certo. Eu já sabia que não ia dar certo. Aí tem gente que fala assim, você tá negativa. Não é negativa. Eu acredito, gente, que quando Deus vai te dar um presente, tudo encaminha perfeitamente bem. É impressionante. Quando é o tempo de Deus, tudo dá certo. Você fala assim, como é que pode? Eu entrei nesse caminho e deu tudo certo. Nesse caminho que eu nem acreditava. E dito e feito. 7 dias depois estava lá para transferir. Aí na hora que eu perguntei à médica qual era a qualidade do óvulo, ela virou pra mim e falou assim, C. Aí eu, uau! E a gente sabe que a qualidade do óvulo vai contar se ele vai fixar ou não, né? Que é a divisão ali das células, que as células vão se dividindo. E eu fiquei assim, olhando pra ela, uau. Eu não queria, eu falei assim, não quero colocar. Eu falei pra ela que eu não queria colocar, porque eu tava com medo, que eu não sabia, pensei que eu ia doer, eu tava toda inchada. E também eu achava que não ia fixar, que é a célula C, né? Teria que ser pelo menos a célula B. Se for a célula B, melhor. Se for a célula A, com mais qualidade, melhor. Tem a célula A, B, C, D. A minha era C. Aí depois eu falei, Senhor, meu Deus, vou ter essa célula. Aí eu fiquei quietinha, esperando. Aí eu vi até uns vídeos no YouTube, né, que tinha um caso de uma pessoa que falava que célula C pode virar um bebê, pode, mas é raro. É algo raro, pela ciência é raro, mas pode. Então eu falei assim, vai dar certo. Aí depois veio minha menstruação, não deu certo, sendo que não sobrou nenhum óvulo, só sobrou um óvulo só. De 15 óvulos só ficou um. E aí eu falei, meu Deus, vou ter que voltar tudo de novo, vou começar do zero. Aí eu falei assim, que Deus esteja comigo, né? Que Deus esteja comigo nesse processo, porque não é muito fácil, né? Você vai aplicar hormônio no seu corpo, então isso tudo mexe com as suas emoções. E falei assim, é o caminho que segue. Entendeu? Só quem passa por essa situação, assim, sabe como é você desejar muito ter um filho. É você querer muito ter um filho. Então, pelo menos eu mudei a minha mentalidade, né? Eu mudei no sentido de, tipo, nunca mais a gente reclama se tem filho cedo, se tem filho tarde. Porque filho é bênção de Deus, né? Você pelo menos aprende isso. Mas tem gente que Deus quer algo a mais e não adianta. Se Deus quiser algo a mais de você, Deus vai te levar por caminhos que tem que te levar. Sendo que eu, assim, graças a Deus, Deus tem me amparado. Nesse processo todo que eu passei, Deus me amparou, Deus deu palavras pra mim poder descansar. Se vocês quiserem mais, eu faço mais vídeos comentando sobre esse tema. Me escreve aqui embaixo. E eu acredito que vai dar tudo certo. No tempo de Deus vai dar certo, não no meu. Porque Deus sabe de tudo, Deus sabe o que é melhor pra mim. Não é fácil quando eu falo essas coisas assim, me dá muita vontade de chorar. Porque eu sou chorona, né? Eu tenho a minha família é só feita de mulheres, né? Então a gente chora mais. Mas eu quero dizer pra você que a infertilidade é um caminho de muita mudança. Quando você tá passando por qualquer situação de saúde, não só a infertilidade, mas a saúde em si, você vê o mundo de outra forma, sabe? Você começa a enxergar o mundo de outra forma. Se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal, comente e deixe um joinha pra gente, tá, gente? E fique com Deus, beijo da Rafa e tchau. There's some stains on